Boa noite a todas e a todos os presentes. Eu sou Juliana Belloc, defensora pública, estou atualmente na primeira Subdefensoria Pública Geral. Essa é a nossa terceira audiência pública sobre a política Mães em Cárcere. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. É dessa troca de experiências e sugestões, críticas que a gente ouve nesses eventos, que a gente vai tirando combustível que nos alimenta para aperfeiçoar as nossas políticas, né? Quero agradecer aqui a presença também do nosso ouvidor-geral, Alderon, que sempre comparece e tem um empenho muito grande nesses momentos de transparência da Defensoria Pública acerca das suas ações, das suas políticas. A política Mães em Cárcere é uma política pela qual nós temos todos muito, muito carinho, né? Que a gente tem uma atenção, todos que trabalham com ela, uma atenção redobrada, um cuidado muito característico, porque ela lida com um momento mais dramático que nós vivenciamos, né? Num já dramático sistema penitenciário superlotado de pessoas pobres, de pessoas carentes, com sérios problemas sociais. A maternidade e cárcere são duas coisas que, em absoluto, não combinam, né? Que no século XXI não deveriam existir numa mesma frase. E a Defensoria Pública sempre se sensibilizou com isso. E há alguns anos a gente foi sentindo a necessidade de construir uma política mais sólida, mais permanente. Edificamos no Conselho Superior uma deliberação que tratou do tema. Construímos um órgão específico, que é o Convive, né, que tem servidores tempo integral dedicados a essa política, né? Uma política ainda jovem, né? A Defensoria toda de São Paulo é muito jovem enquanto instituição, e essa política ainda mais jovem, mas que a gente está embalando aí para fazer crescer, para se aperfeiçoar, e sem dúvida nenhuma que é uma das políticas que a gente tem mais orgulho dentro da Defensoria. Então, para nós é muito importante esse momento, né? Eu queria mencionar aqui, e um agradecimento muito especial pelo empenho, os 3 núcleos especializados da Defensoria que são dedicados a essa temática, a política do Mães em Cárcere, o núcleo de situação carcerária, que está hoje aqui representado pelo defensor Carlos Isa, o núcleo de promoção e defesa dos direitos da mulher, a defensora Ana Rita, a defensora Yasmin, que estão aqui, e o núcleo da infância e juventude, a colega Juliana Duval, que também está aqui presente, né? Sem esses núcleos especializados que vão fazer o atendimento em todas as cidades onde a Defensoria não tem uma sede, uma unidade instalada, são os núcleos que têm esse esforço de que a política alcance o estado todo e não apenas as cidades onde nós estamos, né? E sem esse esforço seria uma política ainda muito diminuta na realidade do Estado. Eu queria também aqui fazer um agradecimento muito especial a todos os servidores do Convive, a Michele, a Lide, todo o grupo de apoio, os estagiários, que são absolutamente apaixonados pelo que fazem, né? A Michele meio advogada, meio assistente social, tentando se virar em dois aí para localizar essas famílias, prestar o atendimento que a gente chama de atendimento integral, né? Agradecer também a Tâmara e a Andréa da IDEP, esse é um evento que tem o apoio da Escola da Defensoria, a Melina, do grupo da assessoria aqui psicossocial da Defensoria Pública Geral. Mencionar também aqui, saudar
a Cláudia Vidigal, que aqui está presente. É muito interessante essa oportunidade, Cláudia, de mostrar essa política para o Ministério. A Cláudia é secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério de Direitos Humanos, e agradecer sobretudo ao nosso público que veio aqui participar, contribuir com essa política. Eu estava falando lá fora, que é uma frase que eu tenho repetido cada vez que eu ou dou uma entrevista, ou tenho uma conversa, né, ou tenho a oportunidade de dizer qualquer coisa sobre mães no cárcere, sobre a questão da maternidade no cárcere. A Constituição diz que é proibida, é vedada em solo brasileiro a pena perpétua, né? A prisão de caráter perpétuo, a pena de caráter perpétuo. E a gente não percebe, o nosso papel é dar visibilidade a isso, que existe ainda no Brasil uma pena de caráter perpétuo, né? Que é a pena dessa mulher que, por conta, às vezes, de uma carência de defesa num processo na vara da infância e juventude, sai do cárcere não apenas com os seus poucos anos de vida que ela perdeu lá dentro, ela perde também um outro bem, um outro valor que é, sem dúvida, muito mais essencial, que é o direito de estar com seus filhos, de exercer o poder familiar perante seus filhos, enfim, de ser mãe, né? A perda do poder familiar que essas mulheres ainda sofrem pela circunstância de estarem presas, né, é desumano, é cruel e é uma pena de caráter perpétuo em solo nacional. Então a gente precisa abrir os olhos para essa realidade, dar visibilidade para isso, né, e tentar, com todas as nossas forças, batalhar para que esse tipo de situação não ocorra mais, né? Então, isso é o que nos move, é por isso que a gente está aqui hoje. Eu dou a todos as boas-vindas e desejo que nós tenhamos um ótimo trabalho aqui. A Defensoria é a casa de vocês, esse espaço é um espaço aberto ao público. A gente tenta sempre trazer os resultados das nossas políticas para debater com todos. Para nós, esse debate, esse espaço de escuta, de oitiva, é sempre um momento privilegiado. Então, a gente só tem a agradecer. Um bom evento para todos nós. Eu vou passar aqui a palavra ao nosso ouvidor-geral para que também dê as suas boas-vindas. Boa noite a todos e todas. Infelizmente, talvez a gente não pode dar boa noite para as mães que estão presas, né? Porque eu acho que realmente é uma vergonha para todos nós, para essa sociedade. Primeiro, da gente ter presos nas condições que temos, né? E segundo, ter mães com filhos, e às vezes os filhos também estão presos, né? Então a gente tem uma imagem que eu guardo muito do ano passado. Eu estive na penitenciária feminina e a gente viu um carro comum, um Paraty, e de repente 5 crianças dentro, né? Falei, nossa, essas crianças, elas ficam aqui? Aí eu estava explicando, não, ficam aqui, as mães também e tal, e nós estamos levando elas para vacinar. Mas nessas condições, cadê as mães? Não acompanham? Então, é uma coisa desumana, né? Muito desumana. E eu não quero me alongar aqui, só queria reforçar aí os agradecimentos e os parabéns pelo trabalho. Acho que é um projeto que deixa a gente respirar um pouco, né? Que a gente acredita que é por aí que a gente tem que trabalhar, de respeitar a vida humana desde quando ela nasce, né, na sua pequenez e na sua maioridade, né? Então, tanto aos núcleos quanto à equipe do Mães em Cárcere, que são assim batalhadores desde o começo, a gente tem acompanhado todo esse trabalho, né? Tem muitos casos de sucesso. Eu acho que o que a gente queria é que fosse Mães Sem Cárceres, né? Mas, diante do quadro, nós vamos continuar lutando. E acho que a gente não pode deixar de lembrar o que aconteceu no Rio de Janeiro, semana passada, né? É impossível. Quando um juiz deu a liberdade para a esposa do governador, porque ela era mãe e tinha cuidado dos filhos. Mas foi muito bom, porque se criou uma polêmica e se percebeu que, assim como ela, muitas outras mães estão presas também e que deveriam ir para casa cuidar dos seus filhos. Só que acharam melhor nivelar por baixo. Não vamos deixar todo mundo preso, que é melhor, né? Poderia, sim,
ter acompanhado a primeira decisão, né, de mandar todas as mães para casa cuidar dos seus filhos, né? Então, acho que é uma luta de todos nós. Temos que apoiar toda essa equipe do Mães no Cárcere. A ouvidoria tem todo o apoio nosso, acho que dos parceiros. Estou vendo a equipe da Pastoral Carcerária aqui, posso dizer quase em peso, né? Mas estão aí firme, né? Estou vendo a DPU aqui também. Então, acho que e tantas outras que a Juliana já citou e outras que a gente ainda não consegue visualizar aqui. Mas isso é para dizer para a equipe, continuem firmes, não desistam. Travas, dificuldades a gente vai ter, né? Porque a gente tem quando a gente está do lado dos pobres. Mas permaneçam firmes e a gente vai chegar, algum momento a gente vai chegar onde nós queremos. Uma sociedade mais igual, com menos injustiça. Parabéns. Boa noite a todas e todos. Bem, eu vou só explicar um pouquinho a metodologia. A gente publicou um edital, mas só para lembrar, as pessoas poderiam se inscrever por e-mail. Aquelas que já fizeram, a gente respeitou a ordem de inscrição, a gente já está com a lista aqui, mas as pessoas que quiserem falar e participar podem se inscrever ainda agora. A Fernanda vai colher as inscrições. A Fernanda está lá atrás. Fernanda, levanta a mão para todo mundo te ver. Então, quem quiser, ela que vai colher as inscrições. No momento dos debates, a gente vai chamar por essa ordem. A gente pede que a fala respeite o tempo de 3 minutos para a gente conseguir contemplar todo mundo. E, ao final, depois de todos, né, puderem falar, as perguntas serão respondidas. Há a possibilidade também de enviarem perguntas por escrito, e aí podem entregar para a Fernanda também. Obrigada. E agora a gente vai chamar a Letícia Mayumi Rocama Fogaça. Ela é advogada, é ex-estagiária da Infância Cível e do Núcleo de Situação Carcerária. A Letícia vai contar um pouco a experiência. Boa noite para todo mundo. Bom, meu nome é Letícia, eu fui estagiária da Defensoria Pública em 2014 e 2015. Em 2014 eu fui estagiária da Banca de Infância Cível Central, onde eu tive meu primeiro contato com o Convive, com a Michele, né, com o pessoal do Mães em Cárcere. E em 2015 eu fui para o Núcleo de Situação Carcerária, passei a trabalhar diretamente com ela. Esse caso que eu vou trazer para vocês é um caso que eu tive o primeiro contato lá na infância e eu pude acompanhar ele até o final, até o desfecho. Foi um caso que foi encaminhado pelo Mães, né, para a Infância Cível. Esse caso tratava do acolhimento de uma menina de 2 anos de idade. Ela estava sob a guarda da avó, porque os pais estavam presos. Tanto pai quanto mãe estavam presos. Não tinha previsão para eles saírem da prisão, então a gente começou a trabalhar a família extensa, para que eles desacolhessem a criança. Só que a avó morava em ocupação, o setor técnico entendeu que não tinha condições de fazer esse desacolhimento em favor, né, da família extensa. Então, eles deram prosseguimento ao processo. A gente fez a defesa na infância, todo um contato com Mães, né, que foi quem fez essa ponte para nós conseguirmos o contato com a família. Isso foi muito importante, porque o processo chega para nós sem contato nenhum. A gente não sabe onde encontrar a família extensa, só tem ali relatado o que aconteceu no caso, por que a criança foi acolhida. Então, esse primeiro contato que a gente teve, de poder conseguir o contato dessa família extensa através do Mães, foi muito importante. A gente começou a trabalhar com a ajuda do setor técnico da própria defensoria, com o trabalho das psicólogas, para tentar fazer essa família se direcionar para desacolher. Não deu certo. A gente manteve esse trabalho durante 1 ano, né? O acolhimento foi em 2013, chegou para nós no meio de 2014. A assistida saiu por indulto, pela atuação da execução da defensoria. Toda a defesa dela sempre foi através da defensoria. Então, ela saiu em 2015 e eu acho que aí surge o primeiro problema que eu vejo dessa situação. Ela saiu achando que ela ia conseguir a criança de volta no primeiro momento. Ela foi até a defensoria para saber, né? E aí, como é que eu tenho a minha filha de volta? Não é automático, né? Muitas mães que estão presas, acham que a criança foi acolhida e assim, ao momento que ela ganhar a liberdade, ela vai ter a criança de volta. Infelizmente, não vai.
o processo de acolhimento ele é muito cruel com essas mães que são acolhidas, né? Com essas crianças, com as mães que têm os filhos acolhidos. Eu entendo assim, eu entendia que na época a gente tinha que fazer um trabalho de não o Ministério Público provar que essa família não tinha condições, mas a gente fazer o contrário, né? Provar que tinha condições. Mas enfim, para não fugir muito, ela saiu e cerca de 1 ou 2 meses depois acabou saindo a sentença de destituição do poder familiar. Acabou que foi destituída e ela encontrou o segundo problema, né? Como mãe egressa, já destituída do poder familiar, como que ela iria conseguir reaver essa criança? Se a família dela que estava antes solta, na situação que estava, não conseguiu, por que ela, mãe egressa, sem emprego, morando em área de ocupação, conseguiria? E tinha uma agravante. Ela tinha mais 9 filhos menores de idade. Então, o que aconteceu? Começou assim, a gente falava, não, vamos tentar, vamos recorrer dessa decisão. Você pode se reestruturar e conseguir a criança de volta. Né? A gente pode tentar, tem essa tentativa. Mas ela falava, por quê? E se elas vierem na minha casa, as assistentes sociais, e virem as condições que eu moro? Eu vou perder meus 9 filhos? Aí ela ficava nessa dúvida. Vou atrás dessa minha filha acolhida, protejo meus 9 filhos. No final das contas, com essa atuação da infância, em conjunto com Mães em Cárcere, a gente convenceu ela a continuar no processo, né? A gente fez o recurso, a gente, como banca da infância, né? A defensora lá, eu já tinha saído, a defensora da infância fez o recurso, conseguiu postergar o trânsito em julgado dessa ação e a gente conseguiu que o pai dela retornasse do exterior e desacolhesse essa criança. Hoje a menina está com o avô, tem um contato não muito próximo, mas ainda está dentro da família. E assim, eu acho que foi um caso que envolveu todas as defensorias, todas as frentes, infância, o Mães, pelo núcleo, pelo Convive, a execução, que conseguiu um indulto num prazo razoável ali. E... Peraí, deixa eu pensar aqui. E, assim, esse caso deu certo, né? A gente conseguiu que, ainda que tenha ocorrido a destituição do poder familiar, ainda não transitou o julgado, eu não tenho mais acesso a esse processo também, não tive contato para saber em que pé ficou isso. Infelizmente, essa não é a realidade de todas, né? Ela deu sorte, que conseguiu, antes do trânsito do julgado, o pai entrasse e conseguisse reaver a guarda da criança. O processo na infância, ele corre muito rápido, né? Então, se não tem essa atuação de todas as frentes juntas, de uma forma rápida, a criança vai para adoção. Então, eu acho que esse caso é um caso que ilustra bem essa necessidade de integração de todo mundo para que a criança continue ali no seio da família, né? Não seja dado prioridade para a família substituta, mas sim que fique, ainda que seja na família extensa, pelo menos está próximo da mãe. Acho que era isso que eu tinha. Boa noite. Meu caso é um pouco diferente do dela. Eu trabalho no programa Minha Casa Minha Vida. E essa pessoa foi contemplada como unidade habitacional. Ela morava numa comunidade em Osasco e foi contemplada nesse programa. E assim que ela mudou, logo em seguida, ela foi presa. Ela foi presa com um bebê devia ter por volta de uns 5, 6 meses no colo e ele foi abrigado. E ela ficou presa durante 1 ano e 3 meses e eu, junto com a defensoria, para essa criança que não fosse adotada, esse bebê que estava abrigado, e ela conseguisse sustentar essa família. Porque o que aconteceu? Ela deixou em casa 2 adolescentes, uma criança de 4 anos e esse bebê que foi abrigado. Então, eu, junto com o Conselho Tutelar, com a Defensoria, tentamos mudar esse quadro, porque ela não havia sido condenada ainda. O julgamento estava em trâmite ainda. Então, aí eu tentei, junto com a Defensoria, achar uma brecha
para que ela voltasse. E aí ela voltou para casa após 1 ano e 3 meses, mas ainda sem poder trabalhar. Aí eu pedi novamente para a defensoria, fui até o juiz lá em Osasco, na defensoria de Osasco, e fiz um depoimento do que ela estava passando, porque ela tinha sido contemplada com uma unidade habitacional e não tinha condição de pagar. Ela não tinha como sustentar as crianças e nem pagar a taxa condominial e nem a luz e a água, porque ela vivia numa comunidade, ela não tinha internalizado o que ela deveria pagar lá. E aí, quando ela chegou lá, quando a gente estava fazendo aquele trabalho de pós-ocupação, quando a gente dá uma unidade habitacional para uma pessoa, a gente faz um trabalho de pré e pós-ocupação, explicando o que ela tem de fazer, como que ela tem de sumir. Ela está sendo inserida na sociedade dita formal, né? Aí ela tinha de pagar água, luz, pagar a taxa condominial, pagar a prestação, que é um financiamento pela Caixa Econômica. Aí o que aconteceu? Ela foi presa e aquela taxa condominial foi ficando, e eu fui ficando, e fui sempre conversando aqui na defensoria que eu precisava tomar uma ação para que essa unidade não fosse penhorada. Que é isso que acontece, né? Quando você não paga a taxa condominial, a unidade habitacional vai para a penhora, apesar dela ser uma unidade de interesse social. Mas mesmo assim ela vai para a penhora. Aí eu segurei a penhora, ela saiu da penitenciária, né? E a gente, em conjunto, conseguiu. Eu consegui primeiro o Bolsa Família, porque eu não conseguia, ela não tinha ainda liberação para arrumar um emprego formal, agora ela já tem, né? E agora está aquela dificuldade dela entrar no mercado de trabalho. Mas isso, aos poucos, acho que a gente vai se acertando com ela, né? Porque o que aconteceu com ela? Quando ela saiu da penitenciária, ela sentia aquela vontade de tanto devolver para todos que nós trabalhamos com ela, pagar as prestações, e ela não conseguia. Então isso deixou ela muito ociosa há muito tempo, já faz quase 1 ano isso, e agora ela quer voltar para o mercado de trabalho, e a gente está tentando ajudar ela nesse sistema. Nós conseguimos, logo em seguida que ela saiu da penitenciária, desabrigar a criança, junto com o Conselho Tutelar de Osasco e a Defensoria. Ela está com o filho dela menor, que agora já... Ele foi preso, foi com meses, já saiu com 1 ano e pouco. Nós tivemos de fazer até uma adaptação, porque ele não conhecia mais ela, né? Mas agora ela está levando aos poucos, né? Com maior dificuldade, mas eu estou tentando, junto com a Defensoria, acertar esse processo dela para que ela tenha um retorno e que tenha condições de ficar com essa unidade habitacional. Obrigada, viu? Vou falar daqui, né?